Eu fui inserido em um mundo novo, incrível e hostil. Para este mundo, eu sou um troféu, apenas mais uma conquista através do poder. Poder este que impõe sobre mim sua própria linguagem, suas ideias, sua filosofia, seu conhecimento e sua verdade. Querem me forçar a aceitar uma nova identidade e decidem o que posso e o que eu não posso fazer. Determinam o que devo comer, quem eu devo adorar, quando e como devo adorar. Dispõem da minha vida como se fosse descartável. Eu sou Daniel, aquele que viveu na Babilônia, mas esta não é a minha história, é a sua. Boa noite a todos que estão presentes, boa noite para você também que nos acompanha pela internet. Bom, nós vimos até aqui, pessoal, como Daniel tem uma jornada bem conturbada junto com seus 3 amigos. Logo no capítulo 1, ele foi levado cativo para a Babilônia junto com seus amigos, junto com outras pessoas, ainda na sua adolescência. Ele foi forçado a fazer um jejum, porque o rei Nabucodonosor tinha ali as suas iguarias, as suas especiarias, e com ela, que era, via de regra, oferecido a deuses, a ídolos, ele falava, todos devem comer dessa comida. Mas Daniel e os seus amigos se opuseram a isso e decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. E, a partir dali, eles fizeram esse experimento de comer apenas legumes e tomar água. E depois de 3 anos, eles estavam ainda mais formosos, ainda mais saudáveis que os demais. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho, anos mais tarde. Anos mais tarde, ele teve esse sonho que o perturbou muito. Sonho esse que ele não quis contar para ninguém, para não ser enganado. Então ele chamou todos os sábios da Babilônia, os astrólogos, os encantadores, os adivinhos, e falou, conte-me o sonho e interprete o sonho que eu tive. E eles falaram, isso é um absurdo. Então, ele falou, se vocês não fizerem isso, eu vou matar todos vocês. Isso incluía, inclusive, Daniel e seus amigos. Daniel, ao saber disso, volta para casa, fala com seus amigos e diz, vamos rogar ao Deus do céu para que tenha misericórdia de nós e nos revele o sonho do rei e a sua interpretação. E como nós sabemos, Deus ouve, Deus sabe e Deus atende aquela oração porque não há nenhum outro Deus que revela mistérios como o nosso Deus. E a partir dali, Deus, naquela noite, revelou o sonho para Daniel e a interpretação. Então Daniel chega para o rei e conta qual era aquele sonho. O sonho de uma estátua grande, de cabeça de ouro, de tronco, e peito de prata, assim como a parte da sua cintura de bronze, e seus pés ali de ferro, a parte da perna de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Aquele sonho, aquela cabeça do sonho, era Nabucodonosor. Bom, o tempo passa, em torno de 15, 20 anos mais tarde. No entanto, Nabucodonosor não quer apenas ser a cabeça dourada. Ele quer ser completamente o homem de ouro. E ele constrói uma estátua que media 25 metros de altura e exigia com que todos os habitantes da Babilônia e todos os seus súditos se curvassem a partir do momento em que os instrumentos musicais eram tocados. Bom, os 3 amigos lá de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou também conhecidos como Mesaque, Sadraque e Abidnego, eles se opuseram a isso, eles falaram, não vamos nos curvar diante da sua estátua, rei. E o rei fala, se vocês não fizerem isso, eu vou lançar vocês numa fornalha ardente, e que Deus poderá livrá-los da minha mão. E eles disseram, bom, se Deus não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não vamos nos curvar diante dessa sua estátua. E eles decidiram honrar a Deus, mesmo quando todas as pessoas ao redor não faziam isso. Eles foram contra a grande manada que seguia o curso natural de se curvar e adorar a estátua que o rei Nabucodonosor erigiu. E, bem, isso a gente percebe que o tempo vai passando e nada vai mudando, porque Nabucodonosor continua no trono. Tempo mais tarde, 30 anos agora já se passaram. Daniel e seus amigos estão já quase com 50 anos de idade, já são mais veteranos. E Nabucodonosor continuava no trono. Ele continuava naquele trono.
E Nabucodonosor era esse homem megalomaníaco, com síndrome de grandeza, ele era impiedoso, ele era irado. Se vocês não me contarem qual é o sonho, a interpretação do sonho, eu vou lançar vocês, eu vou matar vocês. Ele era assim, era um rei prepotente, o rei de toda a terra. Nabucodonosor governava sobre tudo e sobre todos, e possivelmente em sua arrogância começou a pensar que não havia nada e nem ninguém acima dele. Lembra o que ele falou lá para os 3? Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Nabucodonosor, ele tinha tanto poder, ele se imaginava tão grande, que ele continuava ali no trono, sentado no trono, conduzindo as suas decisões, continuava sendo cruel e avassalador com as pessoas. Ele continuava sendo o mesmo Nabucodonosor que nós já vimos nessas semanas. O mesmo homem impassivo, o mesmo homem de espírito altivo, o mesmo homem que sempre se opõe à vontade de Deus. Nabucodonosor é esse tipo de rei. Esse homem e esse sujeito que muitas vezes nós olhamos, observamos e dizemos, nada temos com ele. Nós somos muito diferentes dele, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Sim ou não? Sim? Por quê? Por que será que nós somos tão diferentes dele, se é que somos? Eu vou contar para vocês um exemplo que para mim traz talvez um começo de resposta, que talvez nós não somos tão diferentes de Nabucodonosor. Eu me recordo quando eu era menor e eu não tinha videogame, tá bom? Eu sempre fui muito pobrinho. E eu sempre pensei comigo, quando eu tiver videogame, eu vou ser muito legal com todos os meus primos, com todos os meus amigos, eu vou convidá-los para vir na minha casa jogar videogame. Eu não serei ciumento com as coisas minhas, eu deixarei com que eles todos brinquem à vontade, sejam felizes junto comigo. E eu me recordo que meus primos eram um tanto que mesquinhos, e eles diziam, esse videogame é meu, toma cuidado com o controle e não sei o quê. E me recordo que quando eu tive o meu Super Nintendo, nossa, faz tempo, né? Nem existe mais. E quando eles foram em minha casa, eu os tratei de modo idêntico. Eu me recordo muito bem no dia que o meu primo, o mais próximo de mim, foi em casa, e eu disse bem para ele assim, cara, se você não está feliz, vai embora. O videogame é meu, não estou nem aí. E minha mãe olhou com um olhar espantoso para mim, minha mãe ainda era viva, e eu lembro que ela ficou muito, muito chateada. Um negócio desse, Jonatas, você não fala desse jeito. Será que eu não falo? Só que não, nós todos agimos de forma mesquinha quando temos aquilo que nós tanto desejamos. Como disse Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, se quiser colocar à prova o caráter de alguém, dê-lhe poder. Talvez você não seja como Nabucodonosor porque ainda não tem o poder que ele tem. Talvez você não haja como ele porque você não tem um império gigantesco à sua disposição. Você não diz para as pessoas, venha e faça o que eu desejo como uma ordem, mas simplesmente como um pedido. Mas se você pudesse ordenar às pessoas o que elas deveriam fazer, será que isso não seria muito atrativo ao seu coração e ao meu coração? Será que nós não seríamos também reis da nossa própria história, senhores do nosso próprio destino? Bom, o fato é que nós todos temos esferas de atuação, gente. Nós temos áreas das nossas vidas onde nós reinamos, de certa forma, onde nós governamos. Talvez você seja um pai e você tem todo o direito de educar os seus filhos, e de certa forma você governa o seu lar como cabeça da casa. Talvez você seja professora ou alguém de destaque em um serviço público. A sua área de atuação é muito importante. Você tem ali, responsabilidades e formas de governar também. O fato é que nós todos estamos dentro de reinos que às vezes parecem muito pequenos, mas que nós temos responsabilidades sobre eles, que Deus colocou sobre a sua vida para que você haja com sabedoria, para que você governe com toda a justiça e com zelo. Deus te colocou às vezes como chefe, mas também como empregado. Seja onde for e como for, Deus deseja que você faça corretamente e haja com inteligência. Por isso eu lhes pergunto, com muita sinceridade, quem reina em sua vida? Eu pergunto isso para mim e me perguntei durante esses dias. Será que é uma pessoa
um propósito que você tem muito definido na sua mente e que você vive para que isso se concretize? Será que o rei da sua história é você mesmo? Quem dirige, afinal de contas, a condução dos seus passos? Quem diz o que você deve fazer ou o que você não deve fazer? Seja honesto e me responda. Responda, na verdade, a Deus nesse momento. Quem está no trono da sua vida agora, hoje? E eu espero que você não se precipite na resposta dizendo, olha, Deus governa. Deus governa. Antes de você ter uma resposta na ponta da língua, que eu sei que está na ponta da língua, avalie profundamente a sua alma. Nós somos tão despreparados para dirigir os nossos passos, conduzir nossas vidas, que sempre quando nós fazemos isso, entramos em confusões. Agimos como tolos e nós perdemos a paz. Sempre acontece isso quando nós sentamos nos tronos das nossas vidas. Por isso, avalie profundamente a sua alma e responda, quem está sentado no trono dela? E eu espero realmente poder ajudá-los com algumas perguntas. Quem reina na sua vida sentimental? Quando você está sentindo coisas, emoções, quem é que governa, de fato, as suas emoções? Será que é a raiva daquele momento? Porque essa pessoa fez por onde... Eu não agi por um acaso daquela forma. Eu agi porque eu fui provocado. Logo, eu entendi que você se deixa dominar pela raiva. Então, a raiva conduz você naquele momento. Mas pode ser outras coisas em relação a sentimentos. Quem governa ou o que governa a sua vida financeira? Quando você vai comprar um imóvel, um carro, você cogita perguntar para Deus o que Ele pensa sobre isso? Ou você simplesmente compra porque eu não posso perder uma oportunidade como essa? Ou, é só mais uma blusa. Olha, gente, todos nós somos consumidores de plantão, capitalistas. Nós gostamos de coisas. Mas, sério mesmo, quem responde isso para você? Pondere sobre essas coisas sinceramente. Olha só, quem ou que edita os pensamentos e os seus atos? O que você pensa, o que você está alimentando dentro da sua mente, da sua alma, quem colocou aquelas coisas? Por que elas estão lá ainda? Será que elas deveriam estar ali ainda? Se estão, por que estão? Será que é porque você quer pensar e agir de tal forma? Quem, de fato, reina sobre como você utiliza o seu tempo? Eu só vou maratonar mais essa série. Eu só vou maratonar mais esse filme, ou essa gama, esse emaranhado de filme. E o tempo seu de qualidade com Deus? Sinceramente, quem de fato governa? Quem governa o que você deve ou não fazer? Como você utiliza o seu tempo? Quem dita a sua vida sexual? Quem guia você na sua área de trabalho, no seu convívio de trabalho? Quem é, de fato, o rei da sua vida? Ainda que nós não estejamos, de fato, rendidos ao Senhor, seja por orgulho ou seja por qualquer outro pecado, o que nós vamos ver hoje, o que nós vamos aprender nessa noite, a mensagem de hoje é: Deus governa terra e céus. Talvez você pense, Deus não está sempre, 100% do tempo, no trono da minha vida. Mas acima do trono do seu coração, Deus está sentado no trono de todas as coisas. Deus é soberano sobre o bem que você faz, mas também sobre o mal que você faz. Porque Deus governa terra e céus. Não há ninguém como nosso Deus, soberano e eterno, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está assentado num alto e sublime trono. Ninguém pode tirá-lo de lá. Ninguém, nem mesmo você ou eu. E é nesse espírito de engrandecimento que se inicia o capítulo 4 de Daniel, um capítulo que, por incrível que pareça, não são as palavras de Daniel. Não é Daniel que vai dizer, mas sim o rei Nabucodonosor, esse rei pagão e cruel que nós vimos.
E trata-se de um pronunciamento, um edito real, uma carta ao mundo que ele escreveu. E a gente vai lá para o capítulo 4 de Daniel. Eu espero que você esteja bem animado, porque nós vamos ler bastante versículos, tá bom? Então leia comigo aí a parte que está em vermelho, vocês já são treinados para isso. Então vamos lá. O rei Nabucodonosor enviou essa mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos... Nabucodonosor, então, manda uma notícia a todo mundo que era real ali, que eles conheciam naquele tempo. O desejo dele é que todos reconheçam que há um Deus que fez algo por ele. E, segundo suas palavras, sinais e maravilhas feitas em meu favor. E a gente vai ver um pouquinho mais. Como são grandes seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. Pessoal, uma coisa interessante, Nabucodonosor reconheceu algumas vezes já a grandeza de Deus. No capítulo 2, versículo 47, ele vai dizer assim, ó: verdadeiramente, seu Deus, está falando para Daniel, é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios. Alguns anos mais tarde, ele vai dizer em Daniel, capítulo 3, versículo 28, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Em duas ocasiões diferentes, em épocas diferentes, o rei Nabucodonosor reconheceu que Deus era grandioso, que Deus era o único Deus a qual ele deveria se render. Mas dizer eu creio em uma ocasião não é o bastante. Dizer e ter algum tipo de experiência com um Deus real e vivo não é o bastante. Mais ou menos 30 anos já de história ali do seu reinado. E nada, de fato, mudou dentro do coração desse rei. Não adianta, meus irmãos, nós reconhecermos a Deus em momentos esporádicos. Nós dizermos, o Senhor de fato é um grande Deus, a quem eu devo servir, em momentos espaçados. Não vale de nada nós reconhecermos no Natal que Ele se fez um de nós e, teve uma vida ilibada e perfeita. Não adianta nós reconhecermos na Páscoa, verdadeiramente, Jesus ressuscitou no terceiro dia, mas se durante os dias, as semanas e os anos, Deus não está entronizado, Jesus não está entronizado em nossas vidas. Não adianta nada nós dizermos que Ele é o Senhor, se a coroa das nossas existências, das conduções das nossas vidas, permanece em nossas cabeças. Não adianta de nada, meus irmãos. Não adianta mais confissões. O que nós precisamos é de rendição. Rendição. Nabucodonosor já havia reconhecido, mas ele ainda não havia se rendido. E agora parece que alguma coisa mudou, porque ele quis e fez questão de que todos os povos, de línguas, de nações, escutassem a respeito desses sinais e dessas maravilhas que Deus havia feito por ele, que o Deus Altíssimo realizou em meu favor, como ele disse. Falando assim, a gente pode pensar, que Deus fez algo assim, abençoou ele, estendeu o reino dele ainda mais, trouxe paz, prosperidade e tudo mais. Só que não é isso que vai acontecer. Eu não quero adiantar as coisas, mas o que eu posso dizer, de alguma forma, é que verdadeiramente o que Nabucodonosor vai sentir é uma experiência negativa. Ele vai ter uma experiência muito ruim e terrível. E esses momentos que ele está falando de que Deus fez sinais e maravilhas por ele, e como nós às vezes pensamos, é porque a nossa mentalidade é muito triunfalista. Nós temos essa ideia de que nenhum mal vai nos acontecer, de que nós seremos grandiosos, que Deus vai botar a mão e tudo vai ocorrer bem. Mas isso é muito reducionista, gente. É um pensamento muito pequeno. Porque eu quero dizer para vocês que experiências negativas têm um poder muito grande.
Porque Deus, ele é grandioso, tanto na morte como na vida, tanto na saúde quanto na doença. Ele é grandioso em todos os momentos, ele continua o mesmo Deus. E experiências negativas têm um poder muito grande. Nós damos muito crédito nos momentos de bonança, momentos de bênçãos, nós dizemos testemunhos, né? Eu vou dar um testemunho, Deus me curou. Deus fez isso, estendeu todos os meus bens materiais, hoje eu sou próspero. Nós temos essa ideia de que tudo vai bem e Deus só está nesses momentos. E nós negligenciamos o poder das experiências negativas. E, sério, eu já disse isso em alguma ocasião, mas eu não gosto daquela frase que a gente às vezes usa. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Nós já ouvimos isso algumas vezes, né? Eu não gosto muito, porque pode ser contraditório, mas a dor também é uma linguagem de amor. A dor também é uma linguagem de amor. Muitas vezes, nós agimos como ovelhas teimosas. E, só por título de curiosidade, as ovelhas, quando elas teimavam, né, quando elas se desgarravam do restante do rebanho, elas iam para longe e elas se tornavam cada vez mais rebeldes. Então, o pastor quebrava as pernas, né, as patas daquelas ovelhas, a fim de que elas não andassem mais e aprendessem e fossem conduzidas por ele de volta para o rebanho. Muitas vezes nós precisamos ser quebrados também. Muitas vezes nós precisamos ser tratados na dor, porque a dor nos ajuda, a dor é boa. Se você é pai, provavelmente você já teve que educar os seus filhos. E por educar, você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Não é colocar de castigo sem videogame. Eu estou falando de umas boas varadas. E o Ministério Público que me perdoe, mas os filhos precisam realmente serem educados. E os pais devem educar os seus filhos como achar bem. E eu acredito que ninguém deveria assim, interferir nisso. Porque a educação do pai, quando corrige o seu filho, ainda que machuque, ainda que seja ruim, é boa. Eu nunca vi os filhos, depois de grande, dizer: nossa, meu pai me bateu uma vez, e como foi ruim. No final ele vai dizer: nossa, se ele não tivesse feito aquilo, talvez eu nunca teria mudado. Porque a dor, muitas vezes, pode ser uma linguagem de amor. E em face dessa obstinação de Nabucodonosor, Deus intensifica ainda mais. Deus persegue Nabucodonosor. Deus já havia se revelado para ele algumas vezes de várias formas, mas agora Deus pesa a sua mão. Deus, ele começa a causar dor, trazer humilhação. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes, a maior dádiva que Deus pode fazer por cada um de nós é nos esmagar. Muitas vezes, a maior dádiva de Deus é nos esmagar. Porque quando tudo nos vai bem, nós não temos olhos para Ele. Quando tudo parece estar tudo certo, não há Deus, eu domino sobre todas as coisas, nós estamos nos perdendo. E Deus, ele intensifica, Deus vai de encontro, porque Deus, de fato, é o único eterno. E Ele sabe o quanto nós somos limitados em nossa condução da nossa vida e como nós levamos a vida. Vamos continuar. Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Nabucodonosor estava em seu palácio. Não é essas casinhas que a gente tem, tá bom? É um palácio, gente. Ele estava num lugar horrível, assim, feio demais, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o seu jardim de suspenso, que ele fez para uma esposa. Fica aí uma dica para você que tem uma namorada, você que tem uma esposa, construir um jardim suspenso para ela. Olha que coisa grandiosa aí na semana que vem, dia 12, tá bom? Não se esqueça disso. E ele estava no seu palácio, nesse lugar maravilhoso, nesse lugar de calma, que ele está dizendo, de conforto e de prosperidade. Nós temos sempre esse costume de pensar que os ímpios vivem em prosperidade e em paz.
Nós pensamos que nada vai acontecer com as pessoas ruins, não é verdade? Nós olhamos e falamos, nossa, como que pode essa pessoa sem Deus estar vivendo dessa forma? O fato é que Nabucodonosor, que era um rei pagão e cruel, como a gente já viu, ele está dizendo no seu depoimento, eu vivia no meu palácio, com conforto e prosperidade. Tudo me ia bem, até não ir mais. É bem assim. Às vezes, quando nós estamos mais longe de Deus, falamos, nossa, eu acho que não preciso de Deus, não. Está tudo indo bem, né? Está tudo correndo ótimo para mim. Eu acho que esse negócio de igreja, de Deus, para quê, né? Bobeira. Eu vou viver minha vida. Eu vou curtir tudo que tenho que curtir. Tudo lhe vai bem, até não ir mais. Tudo estava tranquilo, conforto, próspero, tudo indo correndo bem, até que um dia acabou. Até que um dia evaporou. Sabe por quê, gente? Não há paz real longe de Deus. Não há verdadeira paz longe de Deus. Nabucodonosor vivia tranquilo. Ele vivia em riqueza. Quando de repente Deus tirou a sua paz. Deus arrancou sua paz. Deus simplesmente disse para ele, acabou, eu vou aparecer para você e eu vou te perturbar mais uma vez. E é assim que acontece com as pessoas. É assim que acontece com a gente. Quando nós menos esperamos, tudo parecia bem, de repente a paz foi embora e o terror começou a nos dominar. Alguma coisa começou a ir mal. Nós podemos pensar que tudo vai bem, mas de repente nada mais vai bem. É exatamente assim que acontece. Até que nós abaixemos a guarda e reconheçamos, Deus governa sobre terra e céus. Deus governa. Você não pode fazer guerra com Deus. Você não pode deitar na sua cama, no seu travesseiro, viver uma vida devassa, uma vida longe de Deus, uma vida ímpia, e pensar, eu vou ficar tranquilo, tudo vai me correr bem. Não vai. Não vai. Quando você menos esperar, por estar em guerra com Deus, você vai se sentir desesperado. E acredite, gente, até hoje ninguém pôde vencê-lo. Ninguém pôde vencer Deus. Ninguém pôde ir contra o céu e venceu. Ninguém até hoje. Bom, Nabucodonosor vai continuar dizendo, por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissessem o que o meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que significava. Mais uma vez, né, gente? Nabucodonosor vai recorrer aos sábios da Babilônia. Aliás, ele já fez isso, né? Lá no capítulo 2, quando ele teve aquele sonho lá que o perturbou pela primeira vez. Agora, no seu segundo sonho, que também é um sonho que deixou ele perturbado, ele vai procurar o auxílio dessas pessoas, desses sábios. Bom, por que Nabucodonosor busca a orientação dos sábios da Babilônia? Primeiramente, em primeiro lugar, né, ao que tudo indica, Nabucodonosor nunca parou de buscar a orientação deles. O que parece é que Nabucodonosor, por mais que tivesse que, né, aquela hora lá ele quis matar eles, lá no capítulo 2, por mais que ele quis matar, ele sempre iria consultar, porque os primeiros que ele recorreu, quando ele teve um sonho perturbador, foram os sábios da Babilônia. Bom, em segundo, é possível que ele agisse assim, que ele buscasse a orientação desses sábios, porque eles diziam justamente aquilo que ele queria ouvir. Daniel, quando ele foi falar com Daniel lá, e Daniel, né, descobriu o sonho, revelou o sonho, né? Ele disse, olha, você é a cabeça, mas saiba de uma coisa, o seu reino não vai durar para sempre. Quem quer ouvir um negócio desse? Um rei como Nabucodonosor, né? Óbvio que não, óbvio que não. Eu vou procurar aqueles que vão dizer as coisas que me bajulam, as coisas que afagam o meu grandioso ego. Meus irmãos, nós temos que pensar também sobre isso. Muitas vezes nós não queremos ouvir os honestos e a verdade. Nós preferimos os bajuladores e os mentirosos. Nós preferimos pessoas que dão tapa nas nossas costas, ao invés de dizer, olha, você se remende, viu? A sua vida não vai lhe correr bem se você continuar assim. Amigos de verdade, muitas vezes, vão dizer coisas que nos machucam, coisas que nos ferem, coisas que nos incomodam e que nos mexem. E que muitas vezes nós dizemos, nossa, você é meu amigo mesmo? Mas às vezes é. Às vezes é. Às vezes ele está querendo o seu bem. Às vezes ele quer dizer algo para você para que tudo lhe vá bem.
E Nabucodonosor, ele preferia esses amigos de palavras bajuladoras, palavras doces, mas que eram mentirosas. Porém, quando ele percebe que aquele sonho, por mais que ele contasse, os sábios, os adivinhos, os astrólogos, os encantadores, os magos não podiam resolver, porque nenhuma lógica humana ou influência demoníaca era capaz de revelar o sonho, porque aquele sonho não veio da imaginação humana e nem sequer de influência diabólica. Aquele sonho veio do alto e só podia ser revelado pelo alto, por alguém que tivesse o Espírito do alto, o Espírito de Deus. Por isso, finalmente, ele vai recorrer a Daniel, como a gente vai ler agora. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim e eu lhe contei o sonho. Ele se chamava Beltesazar, em homenagem a meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Disse-lhe: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora, diga-me o que o meu sonho significa. Finalmente, então, depois de consultar todos, finalmente eu convoquei Daniel para se apresentar diante de mim. Ele demora para buscar a Deus. Porque ao buscar Daniel, ele não estava consultando simplesmente Daniel. Ele estava consultando alguém que podia lhe trazer uma resposta de verdade, e somente Deus pode dar respostas de verdade. E será que a gente não age assim também? Será que nós também não já nos encontramos dessa forma, dando murro em ponta de faca, tentando resolver as coisas por nós mesmos, quando de fato nós precisamos somente naquele que pode resolver todas as coisas, Deus? E nós fazemos isso o tempo todo quando nós sentamos no trono de Deus, quando nós pensamos que podemos resolver as coisas sem entregar nenhuma delas para Deus. Então, na cabeça de Nabucodonosor, era assim que as coisas funcionavam. Eu vou resolver, até que ele percebe que não, e finalmente ele vai até Daniel, e aí ele fala para o Daniel: olha, Daniel, eu sei que não há nada que possa ser difícil demais para você, porque você possui os espíritos dos deuses. Como aí confusão do Nabucodonosor, Cabeça dele toda bagunçada. Ele já vê o Deus de Daniel com outros deuses, tudo misturado. E Daniel, ele não faz questão de falar nada para ele. Porque ele já havia dito: olha, lembra quando ele teve o primeiro sonho? Será que você pode revelar? Ele falou: eu não posso, não. Mas existe um Deus no céu que pode. Daniel, ele já atribuiu a quem deveria ser atribuído, mas Nabucodonosor ainda está confuso. Tanto é que o próprio nome do Daniel foi mudado para Beltesazar. Bel, também ali de Baal, a ideia de um deus pagão. E ele mesmo diz isso, em homenagem ao meu Deus. E o Espírito dos santos deuses estava nele. Então ele tem essa ideia de que Daniel era controlado por esses deuses, que ele tinha respostas por causa desses deuses. Mas, na verdade, é o contrário. Quem tem Deus tem direcionamento. Quem tem Deus tem equilíbrio. Quem tem Deus tem respostas. Quem tem o Espírito de Deus tem tudo. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Por isso, quando ele chega até Daniel, Daniel tem, porque Daniel é cheio do Espírito do Santo Deus. Por isso que ele tem respostas. E o que carecemos, meu irmão, assim como Nabucodonosor, não é de mais inteligência, mais sabedoria, mais informações. O que carecemos e o que esse mundo carece não é de mais pessoas bondosas e sensatas. O que esse mundo carece é de homens e mulheres cheias, plenos, cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. O que esse mundo necessita não é de pessoas sábias, mas de homens e mulheres cheias de Deus. Não existe resposta para nenhum governante, para nenhum grande empresário, para nenhum bom empregado longe de Deus. Não existe respostas para mim e para você longe de Deus. O que necessitamos necessariamente é do Espírito Santo e da grande realidade do mundo vindouro, do reino de Deus, aqui e agora, na sua vida e na minha vida, nos nossos cotidianos.
O que nós carecemos é do Espírito Santo de Deus. Não é dos espíritos dos deuses, não é da direção dos sábios desse mundo, mas é da direção do grande Deus. É disso que eu e você precisamos. É isso que nós tanto carecemos. E o sonho do rei, afinal de contas, foi esse. Enquanto estava deitado em minha cama, tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Suas folhas eram verdes e novas e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto sonhava, vi um mensageiro, um ser santo que descia do céu. O mensageiro gritou: derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos, espantem os animais selvagens da sua sombra e as aves de seus ramos. Mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante 7 períodos terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Pois isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Então esse foi o sonho de Nabucodonosor. Um sonho intrigante, né? Um sonho muito esquisito. E antes de nós irmos para a interpretação do sonho que Daniel vai dar para ele, Daniel reage de uma forma muito incomum quando ele escuta esse sonho. Ele reage dessa forma aqui. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado Beltesazar, e ele está dizendo várias vezes também chamado Beltesazar, porque era assim que Daniel era conhecido pelo mundo antigo, tá bom? E então Daniel ficou atônito por algum tempo, atemorizado com o significado do sonho. Então um rei lhe disse: Beltesazar, não se assuste com o sonho, nem com o seu significado. Beltesazar respondeu: meu senhor, gostaria que os acontecimentos pronunciados nesse sonho ocorressem a seus inimigos e não ao rei. Daniel ficou espantado. Daniel ficou assustado com o significado do sonho. Por quê? Por que será que Daniel ficou dessa forma? Ele estava diante, gente, de um rei que matou seus pais. Ele estava diante de um rei que lhe tirou da terra natal, transportou ele à força, colocou ele num lugar onde ensinava um monte de coisa que ele era contrário, quis que ele comesse coisas sacrificadas a deuses, a ídolos, tentou matá-lo uma vez, né? Fez dele ali um mago, conhecido como mago, mudou o seu nome, tentou assassinar os seus 3 amigos, fez dele eunuco, essa deve ser uma das piores partes, inclusive, né? Acabou com a vida daquele cara, tirou dele a sua liberdade, fez dele um vassalo, em outras palavras, um escravo, estava então diante do seu pior inimigo. Concordam? Concordam? Estava diante daquele que lhe tirou tudo, que lhe causou sofrimento, dor e angústia. E é aí que a gente se surpreende, porque Daniel olha nos olhos daquele rei perverso e diz: gostaria que os acontecimentos que hão de vir não fossem com o Senhor. Ele amava aquele rei. Ele amava Nabucodonosor. 30 anos servindo a um rei perverso e vendo a conduta, vez após vez, né, daquele rei sendo sempre a mesma, perversa, sempre tão arrogante, sempre tão cruel. Ainda assim, Nabucodonosor olha nos olhos dele e o perdoa. Porque só pode amar alguém quem lhe deseja bem.
Amor, em outras palavras, é querer o bem do outro. Eu amo você quando eu espero o melhor para você. Eu amo você quando eu lhe digo a verdade e em amor, ainda que seja ruim, eu lhe diga, olha, os acontecimentos serão de fato com você. As palavras que Daniel está prestes a dizer eram palavras que iriam dilacerar o rei Nabucodonosor e iriam machucar o seu inflado ego, mas eram palavras de alguém que podia olhar nos seus olhos e dizer, eu gostaria que não fosse com você, rei. Eu gostaria que isso fosse com seus piores inimigos, mas é com você. Nós diríamos, talvez, com grande prazer, diferente dele. Ah, bem feito, você vai pagar por tudo que você me fez, seu patife. É ou não é verdade? Nós talvez diríamos isso, você merece, bem feito, porque você me tirou tudo. Você é mau. E ia dar risada de tudo que aconteceu com ele. Mas Daniel era um homem, como nós acabamos de ver, era um homem cheio do Espírito, não dos deuses, mas do Deus vivo. Um Deus que é amor e que é perdão, que é misericordioso. E Daniel consegue sentir amor por esse rei. É quase um mistério, né? Nós olhamos e dizemos, não é possível. Mas todos aqueles que têm o Espírito de Deus podem perdoar pessoas perversas. Ele não nutre ódio, nem rancor, nem mágoa, nem espírito de vingança. Agora, sabendo tudo o que haveria de acontecer com o rei Nabucodonosor, que eram coisas terríveis, possivelmente um coração sem Deus, um coração que não é tratado, tentaria usurpar o trono, tentaria matar o rei durante os seus devaneios, que ele vai ter daqui a pouco. Mas Daniel não faz nenhuma dessas coisas. Daniel deseja o melhor para o rei. Ele está muito bem resolvido. Ele já foi tratado. Ele já tem algo muito maior, que é Deus no seu coração. Então, talvez a pergunta que o Espírito Santo esteja fazendo para mim e para você nessa noite é o seguinte: tem alguém que você precisa perdoar? Alguém que te machucou de verdade? Alguém que intencionalmente, de forma proposital, foi contra você e botou o dedo na sua ferida e até causou novas feridas na sua vida? Existem pessoas que te fizeram isso e que você precisa perdoar? Pessoas que você só de falar dela sente já um asco. Ah, eu não quero nem falar dessa pessoa. Se eu pudesse, eu apagava essa pessoa da minha memória. Deus quer que você perdoe. Deus deseja que você perdoe. Existe alguém que lhe fez algo terrível? Ame essa pessoa, deseje o bem dela, ore por ela. Queira o bem dela e não o mal. Daniel é um homem tratado e ele não age como os homens da Babilônia agiam. Ele não age como o mundo age. Ele age como o seu Senhor age. O seu rei age. O seu rei perdoou pessoas quando elas chicoteavam ela. O seu rei falou, Pai, não impute o pecado delas. Enquanto pessoas cuspiam e ofendiam e diziam a ele, crucifica, mata, ele seguiu o seu rei. O seu rei amou pessoas más, pessoas que de forma deliberada tentaram de tudo para matá-lo. Jesus ensinou Daniel, mesmo sem Daniel conhecê-lo ainda, de forma que nós conhecemos. Quem tem sido o seu rei? Quem tem sido o seu mestre? Então Daniel vai revelar a interpretação do rei depois de sentir grande pesar dentro do seu coração. E ele vai tratar com esse rei com muito carinho. Ele vai dizer o seguinte: a árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Tinha folhas verdes e novas e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam às suas sombras e aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei. Pois o rei cresceu e se tornou forte e grande. Sua grandeza chega até o céu e o seu domínio até os confins da terra. Nabucodonosor, você é a árvore. Nabucodonosor, você se demonstrou ser um homem maior e mais grande de todos. Você se tornou notável por sua extensão, pelo seu tamanho, pela sua força, pela sua proeminência, pela sua fecundidade e pela forma que todos se abrigam através do seu reino.
Nabucodonosor, você alcançou o topo, o cume das nuvens, você venceu. Você venceu. Mas saiba de uma coisa, por mais que o seu reino seja grande demais, o máximo que ele pode chegar é no topo das nuvens, não pode ultrapassar o céu dos céus, porque o seu reino é humano. O reino humano tem limites, meus irmãos. O nosso reino não tem proporções tão grandiosas quanto nós possamos pensar. Nós podemos tentar ganhar o mundo todo, podemos tentar ultrapassar glórias e louvores, mas jamais poderemos ultrapassar a glória de Deus. Em outras palavras, Nabucodonosor, o seu reino é sim enorme, mas o seu reino é limitado. O seu reino é limitado. Ele vai continuar dizendo. Então, o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e que disse: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem na terra o toco com suas raízes preso com um anel de ferro e bronze e cercado de relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos. Este é o significado do sonho, ó rei, o que o Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor, o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. O problema do Nabucodonosor é um problema muito recorrente. Se chama orgulho. Não é de se admirar que, mais uma vez, o orgulho se demonstra o pior de todos os males. Deus pessoalmente se opõe aos orgulhosos, segundo as Escrituras. Ele se opõe aos orgulhosos. Ele vai pessoalmente tratar com os orgulhosos. Deus faz questão de ser assim. Nabucodonosor tornou-se tão prepotente que o seu coração começou a cogitar: eu sou maioral, eu sou como Deus. William Law disse o seguinte, certa vez: o orgulho lançou Nabucodonosor para fora da sociedade dos homens. Saul foi lançado para fora do seu reino. Adão foi lançado fora do paraíso. Amã para fora da corte. E Lúcifer para fora do céu. O orgulho, de fato, é o pior de todos os males possíveis, meus irmãos. Será que o orgulho também não é um outro problema que nós temos dentro da gente? Quando decidimos não levar em conta a palavra de Deus e aquilo que Ele deseja de nós, e nós fazemos aquilo que é contrário à vontade dEle e à verdade dEle, será que não temos agido assim por orgulho? Em face das decisões mais importantes da nossa vida, quando não levamos em consideração, vamos fazer isso conforme a vontade de Deus, mas sim, vou fazer isso porque eu quero? Será que nós não estamos agindo com arrogância? Será que nós não estamos agindo no mesmo espírito arrogante e prepotente que havia dentro de Nabucodonosor? Entenda, meus irmãos, o orgulho, em hipótese nenhuma, é bom para você. Tem gente que baixa no peito e fala: eu sou orgulhoso. Faça isso. O orgulho, em hipótese alguma, será bom para você. Ele te afastará da sua sensibilidade, da sensibilidade que nós deveremos ter com o próximo. Nabucodonosor era tão arrogante que ele não tinha compaixão de ninguém. Não existia espaço para misericórdia. Não tinha por que eu amar o próximo. Não tem por que eu me importar com essa pessoa. Pois os orgulhosos não pensam em ninguém, exceto em si mesmos. Os orgulhosos só pensam no seu próprio umbigo. Fica tão ensimesmado, egocêntrico, que esquece de que existe uma sociedade, existe família, existe pessoas. Os orgulhosos, eles agem como se fossem somente para si, perde a racionalidade para o próximo. Fica quase como um bicho mesmo. E é do palácio para os campos que esse Nabucodonosor vai. Nabucodonosor, ele enlouquece. Ele enlouquece. Alguns comentaristas mensuram que talvez ele tenha sido possuído por um demônio. Seja como for, o fato é que ele passou a viver como uma besta, que não é enjaulada, né? E tem aí o CR7, que todo mundo brinca que é uma besta enjaulada, com sede e fome de fazer gol.
O fato é que o Nabucodonosor é uma besta solta no pasto, comendo junto com os bois. Ele age como um animal e ele vive desse jeito. Nós teremos uma oportunidade de ouvir mais sobre isso em outra ocasião, mas por hora o que a gente pode ficar é o seguinte: o orgulho fez com que Nabucodonosor se tornasse uma pessoa de mentalidade inferior. E saiba de uma coisa, de verdade, e eu falo isso com carinho por vocês que também me escutam na internet. Se você seguir o curso dos orgulhosos, saiba que o seu destino é o mesmo desse rei. É o mesmo de Nabucodonosor. Você vai ser humilhado. Você vai se transformar, vai parecer um animal sem razão. Porque orgulhosos são, de fato, tratados diretamente com Deus. Deus, ele faz questão de mostrar que Ele é quem governa terra e céus. Deus governa terra e céus. E Nabucodonosor haveria de se transformar um bicho até entender, humilhado e reconhecer: Deus, o Altíssimo, governa. E a continuação é essa. As raízes, o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. Deus não aniquilou Nabucodonosor completamente. Anteriormente a gente viu, que o toco foi deixado com um anel que envolvia ele, com ferro e bronze, que são, na linguagem bíblica, são ferros, utilizados para julgamento. O que está acontecendo aqui é que Deus está julgando Nabucodonosor por seus pecados. Quanto mais é dado, mais é cobrado, segundo as Escrituras. Deus deu um reino extenso, talvez o maior que já existiu para aquele rei. E aquele rei agia de forma cada vez mais prepotente, cada vez mais dono de si mesmo. E Deus cobra os seus erros, cobra os seus atos. Nabucodonosor buscava um peso para o seu nome ser estendido para todo sempre. Ele não queria ser jamais esquecido. Ali em seu orgulho, tomou proporções tão grandes que ele começou a ter aquela grandeza de Satanás, que queria usurpar o trono de Deus, queria ser como Deus e maior que Deus. Nabucodonosor tinha o mesmo sentimento. Um homem que teve tudo, mas que desejou sempre mais, e mais, e mais. E a maldição de Satanás que recaiu sobre ele. Tome cuidado com as suas realizações, meus irmãos. Tome cuidado com os seus grandes feitos. Tome cuidado com os seus diplomas, com as suas faculdades, com suas grandes habilitações, com as suas grandes coisas que você faz com as suas mãos. Lembra sempre que nós não somos nada. Nós não somos nada. O céu domina. Deus governa sobre a terra. Deus governa sobre os céus dos céus. Nós necessitamos reconhecer, não somos nada. Nossos nomes não são nada. Nossos diplomas não são nada. Nossos feitos, nossos carros, nossas casas, nossas coisas não são absolutamente, por mais que possa parecer alguma coisa, não são nada. São pó. Nós somos pó. Deus é grande. Só há um nome da qual é grande e sobre todos os nomes é maior que todos eles. Jesus é o nome da qual nós seremos salvos. É o nome soberano, o nome grandioso, o nome da qual nós rendemos e ajoelhados confessamos. Ele governa sobre toda a terra e sobre todos os céus. Só há um nome que nós devemos nos curvar. Para finalizar, meus irmãos, Daniel não deixa o rei sem nenhuma direção. Ele fala de forma precisa tudo o que ele deveria fazer a partir dali. Os últimos versículos para a gente ler. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho. Pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então, o rei continuará a prosperar. Este é um conselho para nós também. Deus avisa e então pacientemente espera. Deus nos avisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes e então Ele espera pacientemente.
Deus quantas vezes já nos avisou: parem de pecar, façam o que é certo, escutem o meu conselho. Quantas vezes mais Deus não tem feito isso, esperando de nós arrependimento genuíno, quebrantamento verdadeiro? Quantas vezes Deus não o convidou: meu filho, minha filha, ouça minha voz, abandone sua vida de pecado, deixe sua vida de pecado, abrace a minha verdade, abrace a minha vida, viva como eu desejo, faça o que é certo, tenha compaixão do próximo, ame o seu próximo, e então a sua vida vai continuar a correr bem. Quantas vezes o Espírito Santo não falou isso para nós? Deus nos avisa e então pacientemente espera. Se nós nos arrependermos de verdade, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas se não fizermos, saiba que Deus virá trazendo sua espada e o juízo virá sobre vocês, sobre quem quer que seja. Parar algo e iniciar outra coisa melhor. Se temos andado como senhores de nós mesmos, paremos de fazer isso. É hora de nós rendermos nossas coroas e o trono das nossas vidas a quem de fato merece, Jesus Cristo. Se temos acumulado erros atrás de erros, deixemos isso agora enquanto há tempo. Abandonemos a vida de pecado enquanto há tempo. Escutem o conselho do Espírito Santo nessa noite. Parem de pecar. Abandonem a vida devassa, a vida errada. Nós esperamos e desejamos, devemos desejar fazer o que é certo, ainda que o mundo todo diga que não é. Ainda que às vezes nossa mente pensa: isso não deveria ser feito. O certo sempre vai ser certo, ainda que para nós não seja bom, ainda que não pareça bom. Nós não estamos na posição, no direito de reivindicar nada para nós. Não somos donos de sequer nada. Nós devemos reconhecer: Deus governa sobre terra e sobre os céus. Queremos fazer dele o nosso Senhor. E nós não devemos seguir o rei Nabucodonosor, um rei orgulhoso, um rei altivo, um rei cruel, um rei perverso. Nós devemos seguir outro rei. Um rei que, diante do grande momento da vida dele, como nós vamos participar agora, e eu convido vocês já a se prepararem, o rei que, diante do momento que ele podia tomar as decisões por si mesmo, disse: Pai, eu não quero que seja feita conforme a vontade, conforme eu desejo, mas conforme tu queres. Um rei que poderia muito bem, fazer da sua vida como queria, mas diz: tudo que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas faço aquilo que eu vejo que o Pai faz. A vontade de meu Pai é o que eu faço. Um rei que se assenta à direita do Pai, mas que jamais fala eu, porque é um rei humilde de coração, é um rei quebrantado, é um rei que naquela noite mais terrível, ele pede e pede, mas obedece o Pai, Eu não sei qual rei você quer seguir, o rei Nabucodonosor, teimoso até as últimas consequências, ou o rei Jesus, que sempre rendido, se lança ao Deus que o fez, o Pai que o comissionou para nos salvar. Eu quero convidar você para orarmos. Quem reina em sua vida? Estamos cheios do orgulho do rei Nabucodonosor ou da humildade do rei Jesus Cristo? Você deseja seguir o conselho do Espírito Santo nessa noite? De parar de viver uma vida contrária de Deus? Você quer sair do trono do seu coração agora? Entregar, render ele ao Senhor Jesus? Você quer fazer isso? Você precisa fazer isso? Talvez você pense: mas eu já fiz isso. O rei Nabucodonosor fez também por um monte de vezes. E o seu coração ainda não estava rendido a Jesus. O seu coração não estava nem um pouco quebrantado diante de Jesus. É o conselho do Espírito Santo para vocês e para mim nessa noite. Rendem-se a Jesus. Rendem-se a Jesus. Você quer fazer isso?
Se você quer fazer isso, se você que está nos acompanhando quer fazer isso, escreve: eu quero, eu aceito me render a Jesus. Se você quer fazer isso também, coloque aí a mão no seu coração, faça algo, não, externe isso de alguma forma, mas não para que as pessoas vejam, mas se elas verem também, que bom que você está fazendo isso, porque é para a glória do Senhor. E assim todo o império diabólico também vê que você agora se rendeu ao império de Jesus. Jesus quer ser o Senhor da sua vida, de todas as áreas da sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, nós reconhecemos que não há nenhum Deus como o Senhor, que governa a terra e que governa os céus. Nós estamos diante de Ti, com o coração quebrantado, Deus. Nós ouvimos a Tua palavra e nós saímos do trono, entregamos as coroas, abaixamos, Deus, as armas. Não podemos contra o céu domina, o Senhor governa. Nós pedimos que o Senhor venha governar a nossa vida de acordo com o seu querer. Queremos ser o coração perdoador de Jesus. Queremos ter, Deus, a humildade de Jesus Cristo. Queremos ser guiados pelo Espírito Santo que habitava em Jesus Cristo. Nós ouvimos o seu conselho e nós reconhecemos que só o Senhor governa. Ainda que nós vivamos, Deus, muitas vezes desobedientes, contrários, o Senhor está acima de tudo e nós te pedimos perdão, Jesus. Humildemente nós te pedimos perdão. Perdoa-nos, perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa, Deus, a forma como conduzimos as nossas vidas e nos recebe agora, Deus, no reino do Filho amado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que concordam dizem amém.